Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 3 de novembro de 2024, um domingo, né? Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado a minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra, que você possa sair de encontro, guardando, livrando, libertando, salvando, cortando laço, quebrando arco e desfazendo toda a obra das trevas, Senhor. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que eles venham ter uma semana abençoada, Senhor, que venha haver resposta, que venha haver livramento, cura, lamanda sudecoma, né? E tudo para tua honra e para tua glória. Amém? A palavra do Senhor hoje está no livro de Atos dos Apóstolos 13, que diz assim, a missão de Barnabé e de Saulo, tá bom? Então assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adorava os senhores e jejuava, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo. Põe lá, meu amor, tá bom? Põe na pia. Separe Barnabé e Saulo para a obra, a que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa e preciosa palavra, Xerema da Kumanai. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha falar comigo, principalmente, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo somente o Senhor tem para falar aos nossos corações, e que o momento João 3,30 seja um momento onde o Senhor cresça e eu diminua, e a tua palavra sempre apareça, porque é o Senhor que tem que aparecer. Amém. A gente vê que essa palavra aqui ela já começa nos ensinando, né, como deve ser um ministério, tá? Quem deve estar guiando o ministério, né? Porque a gente hoje em dia a gente está no tempo assim, na minha igreja, eu separo, eu unjo, eu faço isso, eu faço aquilo, se não fizer isso eu tiro, se não fizer isso eu arranco, tem que ser da minha maneira, a igreja é minha, eu mando, não. A igreja é de Cristo, Cristo é a cabeça e nós somos o membro do corpo, ok? E quem vai manobrando, fazendo ali as manobras é o próprio Espírito Santo de Deus, tá? Que vai direcionando. A gente vê claramente aqui, né, que a missão de Barnabé e Saulo diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, tá? E Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, olha só o segredo, adorar a Deus e jejuar. Eles adoravam a Deus e jejuavam. E o que acontece? Disse o Espírito Santo. Aí eles oravam a Deus, jejuavam, o Espírito Santo de Deus fala. O que o Espírito Santo de Deus fala? Separe-me Barnabé e Saulo para a obra. Aqui tem os que têm o chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então a gente vê que, que a obra missionária, a obra do ministério, a obra da igreja, ela era manda sude comaná e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele fala. Ele tem sentimentos, tá? Ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele habita dentro de mim e dentro de você. A partir do momento que você aceita Jesus, você passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que ou você serve a Deus, ou você serve, né, a Mamon, o dinheiro, o mundo, as coisas do mundo. Então, a gente tem que ter uma ideia certa de que a ciência deixa bem claro nos dias de hoje que no mesmo corpo não pode habitar no mesmo espaço não pode habitar dois corpos, mesmo assim. Oi, mamãe, que lindo, que legal. Então, ou seja, ou você é templo da expressão de Deus, ou você não é. Tá? Não pode jorrar, né? Duas águas da mesma fonte. Uma amarga e uma doce. Ou uma salgada. Não tem como, tá? Então, aqui deixa bem claro. Então, a gente vê, né, que ele vem falar dos profetas, né? Na igreja de Antioquia havia profetas. Profetas por quê? Pessoas falavam através do Espírito Santo de Deus, tá? E no Velho Testamento, né? Os profetas aqui é um dom especial de inspiração que os profetas recebiam de Deus, né? A gente lembra de quem aqui também que a gente pode lembrar? Como é o nome dele? Acho que tá no 10. Não, tá no 9. Deixa eu ver aqui. Capítulo 9 que a gente estudou, se eu não me engano, fala
né, de... Ai, gente, qual é o nome dele? Não, acho que não tá no 9, não. Acho que tá no 10. Meu Deus do céu. Pera aí que eu já acho, só um minutinho. Lembrei, Ágapo, né, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ele profetiza da fome que estava vindo, tá? Então a gente vê, né, que o Espírito Santo de Deus, ele usa as pessoas para falar. Tem igreja que crê, amém, tem igreja que não crê. Eu sou aquela, eu faço parte daqueles que crê que o Espírito Santo de Deus revela, sim, né? E que o Espírito Santo de Deus fala, né? Eu sou daquela que eu sou crente pentecostal, né? Então eu creio na revelação do Espírito Santo de Deus, tá? Porque o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Ele fala, ele nos ensina, ele nos instrui, e é ele quem convence o homem do pecado, tá? Não sou eu, não é você, não é ninguém que vai convencer ninguém do pecado. Simplesmente quem convence é o Espírito Santo de Deus, tá? Então, a gente vê que a obra do Espírito é manter o homem ligado a Deus, né? Através do temor, através do respeito e da busca, né? Pelo crescimento no conhecimento da palavra do Senhor. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais próximo de Deus você fica, mais cheio do Espírito Santo de Deus você se torna, tá? Então é algo muito importante na minha e na sua vida. Então sempre que uma igreja for separar alguém, né? Você sabe que Deus, o Espírito Santo de Deus, primeiro ele fala com a pessoa, né? Comigo, ó, Nadira, eu te ungi missionário. Aí tem igreja que não acredita. Cada igreja acredita no que quer. O importante é que Deus, ele não vai trabalhar na minha vontade nem na sua vontade. Tem coisas que eu não acredito, tem outros que acreditam, né, piamente. Eu acredito piamente na palavra do Senhor, eu acredito, né, piamente se você orar, se você jejuar, se você buscar o Espírito de Deus revela, ele fala com você, ele mostra sim, porque é a palavra de Deus pura, né, verdadeira e eficaz, e ela não volta atrás, né. E ela diz assim, e diz assim, ó, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Isso que é muito sério, igreja. A obra de Deus, ela tem que ser com oração, com jejum, com busca, e Deus realmente mostrar se a pessoa está preparada para você impor as mãos sobre ela, né? Porque no Novo Testamento é impor as mãos, né? Quando você impõe as mãos, você reconhece o ministério. No Velho Testamento, não. No Velho Testamento, a gente vê ali que Davi, né, derramou óleo, Saul também, e assim, né, era o reconhecimento de um profeta, de um rei, né, de um sacerdote. Então, a gente vê isso aqui claramente. E a gente vê também que eles adoravam o Senhor e jejuavam, eles buscavam a Deus, né? Então, a oração de jejum, ela tem que estar ligada. Então, assim, e aí, nesse contexto, acontece a primeira viagem missionária, tanto de Barnabé como de Saulo, né? Então, por iniciativa de quem? Do próprio Espírito Santo de Deus, tá? Não foi por iniciativa de homem. A gente vê que aqui foi iniciativa do próprio Espírito Santo de Deus, né? Que separaram, né, os líderes para estar aí fazendo a obra dele. E aí a gente vê aqui no 4, assim, em Chipre, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, onde estava com eles como auxiliar. Então mostra que quem estava, quem indicou eles, né? Foi o Espírito Santo de Deus. E por isso eles entravam nas sinagogas, porque, né? E aí eles poderiam falar da palavra de Deus com ousadia, porque não era algo de homem, era algo do Senhor, né? Então, assim, eles tinham essa autoridade porque foi enviado pelo próprio Espírito Santo de Deus, tá bom? E tinha muitos judeus também que moravam nesse lugar e necessitavam ouvir a palavra, né? E o evangelho já havia sido pregado para eles, e Paulo vai lá e simplesmente reforça, né? E diz assim, não sei, e viajaram para toda a ilha até que chegaram a Pafos, ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Esse Bar Jesus, né, o que ele fazia? Ele era
vamos dizer assim, ele era um falso profeta, deixa bem claro a Bíblia. Ele fazia magia, praticava magia e era um falso profeta. E ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus, né? Então, esse procônsul, ele era culto, mas ele tinha uma pessoa que instruía ele, que era esse falso profeta, né? E aí ele ouve falar que Paulo que Saulo e Barnabé estão pregando a palavra do Senhor. Então ele manda chamar, né? Pregando a palavra de quem? De Deus, tá, igreja? Isso é muito sério. A palavra de Deus, ela é pregada? Teramanda Sude Comanai? Com ousadia. Mas Elimás, o mágico, esse é o significado do nome. Então, esse Berzabás, ele se chamava Elimás, né? Também conhecido como Elimás, o mágico. Esse é o significado do seu nome. Opôs-se a eles, tentando desviar da fé o procônsul, né? Então, sempre tem alguém querendo desviar da fé. Enquanto eles estavam ali fazendo a obra, Elimás, né, o enganador, estava tentando desviar da fé. Então, Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, olhou firmemente para Elimás e disse: "Ó filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor?" Eita! Então, nessa hora, igreja, acontece algo tremendo. Olha só que coisa tremenda. Então, Saulo, também chamado Paulo. Nesta hora, o nome de Saulo, de Paulo muda de Saulo para Paulo. E ele é tocho. Oi, filho. Tá bom. E cheio do Espírito Santo de Deus, olha firmemente para ele mais e diz, né? Aí o nome de Paulo é mudado, igreja, né? De de Saulo para Paulo. Por quê? Porque ele pregava a verdade do evangelho, a verdade que liberta. E aí, é tão tremendo que diz assim: e disse ele, filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Quando, né? E aí ele fala assim, saiba no 11, saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa, escuridão, e ele tateando procurava quem enviasse pela mão. E aí o que acontece? O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Aleluia! Então, quando o evangelho ele é pregado e o Espírito Santo de Deus está no meio, está dando direção, está dando autoridade, Ramanda Sude como é para a palavra dele ser pregada, mesmo o diabo tentando impedir com falsos profetas, como foi o caso de Elimás aqui, o mágico, né, que enganava as pessoas. Mas quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, ela consegue ver. Porque este tipo de gente já está nas entranhas da igreja. Já está nas entranhas da Sudecomanai para querer desviar as pessoas do evangelho do Senhor. Com mentiras, com engano, com magia. Arabanda Sudecomanai. Mas nós temos um Deus que ele não nos deixa enganados. Sabe, igreja? Muitas vezes a gente até fica assim, nossa, mas será, Deus? Não, meu Deus, e Deus mostrando claramente, tem situações da minha vida que eu paguei o preço, porque Deus mostrou, fulano é assim, assim, assado. Eu, ai, Senhor, não, né, não. Essa família não presta, né, de assim, assim, assado, é só mentira, é a família do diabo. E eu lá insistindo com a pessoa, né, até a gente passar por situações que a gente não deveria passar, porque você não deu ouvido à voz do Espírito Santo, tá? E comigo aconteceu várias vezes, mas teve uma que foi a pior de todas, tá? Eu tive que pagar um grande preço. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra. Muitas vezes a gente não quer acreditar. A gente acredita na capa, na roupa, no cabelo, no terno, né? Mas caráter, princípio, quem conhece o interior do homem é Deus. E o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia, revela para mim e para você. Para nos livrar do laço futuro. Mas se a gente não ouve, a gente cai no laço. E aí o choro é grande, tá? E diz, né? Então Saulo, então assim, nessa hora, assim, o Espírito de Deus tomou ele e o seu nome passa a ser mudado. E esse Elimás, ele era um feiticeiro, tá? Ele trabalhava com feitiçaria, era mágico, era coisa terrível, tá bom? E assim, era algo maligno. E ele tentava o quê? Parar a obra de Deus, tá? Então, quantas lideranças
né? Autoridades levantadas por Deus, porque as autoridades são levantadas por Deus, né? São instruídas por pessoas malignas, demoníacas. Quantas igrejas, né? Quantas pessoas dizem que é pastor, né? Que está auxiliando lideranças, autoridades, com coisas que não provêm de Deus, né? Com coisas da carne, com a mentira, com o engano, né? Bem, se fosse nos dias, se o que aconteceu ali, né? Com esse mágico Elimás acontecesse hoje, com esses falsos pastores, falsos profetas, né? Teria um monte cego aí, igreja, um monte. Porque eles são cegos espiritualmente. Eles estão simplesmente querendo fazer a sua vontade, suas ganâncias, querendo nome, querendo status, querendo autoridade, blá, 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 e aí por diante. Mas nós temos um Espírito Santo de Deus que não nos deixa enganado. E a gente está no tempo onde esse povo, igreja, eles estão sendo desmascarados. E Deus vai levantar um tempo novo com homens e mulheres de Deus que pregam o evangelho, que não se vende, que não cobra. Igreja, a palavra ela é para ser pregada, ela não é, tem gente que tem feito do evangelho uma prostituta, porque a igreja é o corpo de Cristo, tá? E Cristo é a cabeça, e tem vendido, tem cobrado. Mas por que acontece isso? Porque tem pessoas que pagam, tem pessoas que aplaudem, tem pessoas que gostam. A partir do momento que a gente começar a entender que a palavra de Deus, ela não é para ser vendida, ela não é comércio, ela é para libertar, ela é para salvar, ela é para abrir os olhos, para levar para o céu. E de graça recebeste, de graça deste, as pessoas vão começar a entender, né? Que não se compra. Porque quando a gente se baseia a nossa vida aqui na Terra, tudo é comprado, né? Tudo é comprado. Uma roupa, um sapato, tudo que você faz é comprado. Até se você ganhar uma roupa, alguém comprou. Se você ganhar uma cesta básica, alguém comprou, né? Alguém trabalhou, alguém pagou, então tudo é comprado. E as coisas do Senhor não é comprado, as coisas do Senhor é com jejum, é com oração, é com palavra. E o Espírito Santo de Deus vai abrindo, vai direcionando o caminho dele, né? Para que eu e você cresça e entenda que estamos aqui simplesmente como forasteiros nessa terra. Mas nós temos uma vida eterna, nós temos uma alma, né? Que é eterna. E a gente tem que trabalhar nela, né? E o Espírito, ele quer isso para mim e para você, né? Então a gente vê que aí esse Proclus, ele creu, né? E ele foi convencido pelo milagre, né? Ele foi arrancado das garras de Satanás, tá bom? Continuando, em Antíoco da Pisídia. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Peste, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Não se sabe qual o motivo porque João, né, o deixou, né? Esse João aqui é João Marcos, tá? É o primo de Barnabé. Então a gente não sabe por que ele deixou. A gente sabe que isso, mais pra frente, vai causar uma ruptura entre Barnabé e Paulo. Deramanda Sudecomana, porque depois Barnabé vai querer levar João Marcos na viagem, ele não quer, né? Porque ele nos largou, porque ele não deixou. A gente não sabe se ele tava com saudade da mãe, se ele tava com saudade da família, ou se ele ficou... talvez com dificuldade, porque não era o líder, já não era mais Barnabé, e sim Paulo. Então, assim, não sabe-se, mas sabe que ele volta, tá bom? E aí, diz assim, de Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia, no sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Então o povo precisava de palavra, né? Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento, fala. A palavra do Senhor, ela nos encoraja, igreja, a caminhar constantemente, a não deixar de servir a Deus. As lutas são grandes, são travadas, é perseguição, calúnia, levante, é tudo, Pai. Tudo. Né? E um pouco mais, por causa do quê? Por causa da obra. Por causa do quê? Por causa da palavra de Deus. Né? E diz aqui que, eita, olha só que coisa linda. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com as mãos e disse: israelitas, olha que lindo. Ouça, os que temem a Deus, ouça-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito com grande poder e fez sair daquele país. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos.
Eles destruiu 7 nações em Canaã, deu a terra deles como herança ao seu povo. Ele começa a descrever ali, né, a história do povo judeu, tá? Até chegar ao porquê que judeu é o povo escolhido, tá bom? Tudo isso levou a cerca de 450 anos, tá? Ele começa a relatar toda a história, tá? Então a gente vê, depois disso, ele lhe deu juízes até o tempo dos profetas Samuel. Não teve juízes? Não teve? Teve. Teve Débora, teve Jefité, teve Sansão, e aí por diante. Depois teve, né, o profeta Samuel, que foi o primeiro profeta. A gente sabe da história de Ana, que orou e Deus deu um menino, tá? E aí diz assim, então o povo pediu um rei, Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi, o rei, sobre quem testemunhou, e encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Então ele começa a contar aqui, ó, 2 histórias, tá? Então o povo pediu um rei e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos, tá? E aí depois o quê? Deus rejeitou Saul e levantou quem? Davi. Aí Deus rejeita Saul e levantou Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Aí Deus encontra alguém segundo o coração dele. Quem é? Davi, né? Porque Saul foi da vontade do povo. O povo não queria mais juízo, o povo queria um rei. Né? As outras situações tem rei, nós queremos também, né? E aí Samuel, né? Deus levanta Saul, que era bonito, forte, alto, vistoso, né? Davi não era pequenininho, era ruivo, né? Era o menor da casa do seu pai. Mas Deus encheu ele do Espírito Santo de Deus. Da descendência desses homens, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. E veio quem? Jesus, tá? Descendência. Ramandasu de Comanai. Jesus é descendência de Davi, tá bom? Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Então tem uma história, né? Antes da vinda de Jesus, João pregou o batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Então ele começa ali, fortalecer o povo contando a história, né? Preguiça ali do povo de Israel, né? Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Então João, né? Ele sabia quem era ele, tá? João, ele sabia, o lugar dele é o nome desse canal, João 3:30. Que ele cresça e que eu diminua, né? Que ele fala assim, eu sou somente o amigo do noivo, né? Mas o noivo é ele, é Jesus. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao contrário, condená-lo, cumprir as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Então, eles contam, né? Então, o povo não aceitou a salvação? Irmãos, filhos de Abraão não aceitaram a salvação? Não, né? E são lidos ali, eles estão esperando ainda o Messias, né? Aí no 28, mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pedir a Pilatos que o mandasse executar, né? Então, esses judeus, eles pediram para executar, tá? No entanto, que quem mata Jesus não é os judeus, é Roma, tá? Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram no sepulcro. Mas Deus ressuscitou dos mortos. Isso é muito lindo. Deus ressuscitou Jesus dos mortos, tá? E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunha dele para todo o povo. Ele começou a contar como, né? Que tornaram testemunhas de Jesus, testemunha verdadeira, viveram com o mestre, né? Estavam com ele. Nós lhe anunciamos as boas novas, aqui, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho e eu hoje te gerei, né? Então ele mostra bem claro, tá? Ele
cumpriu para nós, seu Filho, ressuscitando Jesus, como está escrito. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então as coisas do Senhor não é da maneira que a gente quer, né? Então nós anunciamos a boa nova que Deus prometeu. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras. Então Jesus, ele não entra em decomposição, ele ressuscita, tá? Então o nosso Jesus, ele não entra em decomposição, tá? Que é após a morte natural do homem, né? Ele derrete, ele volta para a terra, né? Mas Jesus não. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ficou aqui cerca de 40 dias, né? Os irmãos viram ele comeu com os irmãos, depois ele subiu para o Pai, está sentado à direita, o sacrifício dele foi uma única vez, está sentado à direita do Pai. Quem viu isso? Estevão, viu os céus abertos, Jesus sentado à direita do Pai. A gente estudou isso aqui, acho que tem a semana passada, né? Ou foi retrasada, né? Que Estevão, quando estava sendo apedrejado, acho que é em Atos 3, né? Vamos lá, só para... Quando ele estava sendo apedrejado, né? Não, é no 5. Estevão, quando estava sendo apedrejado, né? Ele viu ali, né? O que acontece. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, tá? E assim... Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé e do Espírito Santo. Olha que declara de Estevão, né? Ele era um homem, assim, maravilhado, né? Cheio de Deus mesmo, né? Então, e ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus, né? Então, quando ele é apedrejado, que ele é morto ali, né? Ele diz assim no 59... No 7,59, tá? Enquanto Olha, eu vou ler o 58 também. E arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo estava lá na morte de Estevão, ok? Mostrando, claro, então Paulo, ele tá contando, né, de Jesus. E ele viu ali, né, o que Estevão falou. Ele estava lá, né? Enquanto apedrejava Estevão, e chorava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Vamos voltar mais um pouquinho antes, no 54. E quando ele pregava, eles ficavam furiosos, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, levantou os olhos para o céu, tá? No 54. E viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, tá? É muito sério isso, igreja, tá? Estevão, ele viu, tá? Antes da sua morte, ele contemplou. Então, tudo isso aqui, Jesus, ele não entrou em decomposição, tá? Porque Estevão viu. Então, oh meu Deus, tu és maravilhoso, né? Então, Estevão viu o céu aberto, né? E viu Jesus lá. Ramanda Sudecomanai, Ramanda sai, tá? E os olhos ali de Estevão, tá? No 7,54. 7. Peraí, meu Deus do céu. Então, esse mesmo Paulo que tá relatando essa história, né? De fato que Deus ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nesta palavra. Então, ele está falando. E o que acontece? Quando a gente vê de Estevão, a gente vê também que no apedrejamento de Estevão, no 7,54, os homens que foram apedrejar Estevão, eles jogaram, no 56, desculpa, os mantos aos pés de Saulo, né? Que antigamente era Paulo, né? Que antes de ser Paulo ele era Saulo. E ele estava lá, né? E ele ouviu quando Estevão disse, né? Que viu Jesus assentado à direita do Pai. Então é muito sério, igreja, tá? Então, ele está contando algo a qual ele participou, ele viu que Jesus, então falou assim, ele está sentado à direita do Pai. Então, Jesus, ele não entrou em decomposição. E depois ele tem um encontro com o próprio Jesus no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E a gente vê também, isso é muito forte, tá? E aí diz assim, ó, e eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometida a Davi. Assim ele diz noutra passagem, não permitirá que o teu servo sofra decomposição. Muito lindo isso, né? Tendo, pois, Davi servido ao Deus, tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs, né? É diferente, né?
Davi era simplesmente um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E Jesus era a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus, né? Cheio do Espírito Santo de Deus. Deus, é o próprio Deus. Não tenho nem palavra para descrever, tá? Mas aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos não sofreu decomposição. O nosso Deus, ele não sofreu decomposição. Isso é muito forte, igreja, tá bom? Jesus não se decompõe, graças a Deus, né? Jesus não se decompôs, ele ressuscitou e ao terceiro dia, né? Ressuscitou e está à direita do Pai. Então é muito forte isso, né? Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Só que acontece o quê? Os judeus, eles valorizam mais a lei do que o próprio Jesus, tá? Que fez a lei. Porque foi Deus quem deu a lei para Moisés. Oi, amor. Depois eu pego a bala. Deixa eu pôr muita bala hoje. Senta aí. Tá bom? Então, foi o próprio Deus que deu a lei para Moisés, né? E eles dão mais valor à lei que foi dada a Moisés por Deus do que o próprio Jesus que Deus enviou para a salvação deles. Isso é muito complicado, é bem complexo, né? E aí diz assim, de Moisés. E aí continua. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. O que disseram os profetas? Né? O que disseram os profetas? Acende a luz aí embaixo para a mãe, meu amor. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se alguém lhes contasse. Obrigada. Acende a outra também, lá da outra parte da sala. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito. Obrigada, meu amor. Mais a respeito. Tá bom, eu tô vendo. Bem claramente, ó. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga. Então, igreja, a gente vê que relato lindo, né? Ele diz assim no 40, cuide para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admire-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida da congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, e estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuasse na graça de Deus. Então você vê, né? Eles ali pregando a palavra, o evangelho. Teve pessoas piedosas, convertidos, né? Que seguiam Paulo e Barnabé. Igreja, o objetivo da palavra é converter, tá? Muitos judeus, ó, e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiam Paulo e Barnabé. Tá vendo? Convertidos. Eles pedissem que eles continuassem pregando, né, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, igreja, ela é para ser pregada. Ela é para salvação daqueles que crê, tá? Porque é necessário anunciar. Então, assim, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Então, você imagina a eloquência de Paulo, tá? E de Barnabé, cheio do Espírito Santo de Deus, pregando a palavra do Senhor, mostrando que é pelo Espírito, que não é porque a missionária de pregar bem, ou o apóstolo João prega bem, ou a pastora Márcia prega bem, ou a bispa Tânia prega bem, ou o apóstolo Tiago prega bem, ou o apóstolo João Pedro prega bem. Não, é pelo Espírito Santo de Deus, tá? É sempre na graça do Espírito Santo de Deus. A gente não pode esquecer disso, tá? E assim, quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja. Sempre eles com inveja, tá? E os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, blasfemando, contradizendo o que Paulo estava dizendo. Por quê? Porque eles eram invejosos, tá? Eles não conseguiam se converter, porque eles já eram da parte daqueles que iam ver as coisas e iam se escarnecer, que está no versículo 41, tá bom? É esses. Então a gente vê, né, que quando os judeus vieram, no 45, 13, 45, quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Por quê? O que acontece aqui no 41? Vamos voltar? Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se alguém lhe contasse. Vamos no 40? Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Estava acontecendo com eles, tá?
o que o profeta havia dito. E por quê? Porque eles eram invejosos, tá? Então, Paulo e Barnabé, eles responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitarem e não se julgam digno da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios. Pronto. Simplesmente assim, né? Mais uma vez que vocês rejeitarem e não se julgam digno da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Pronto. Ei, já era. De Hassuri me decomanai, né? Então vocês rejeitaram e era necessário anunciar a palavra, né? Quando você rejeita, tem alguém que quer a palavra do Senhor, tá entendendo? Então veio para quem? Para mim e para você, e eu sou muito grata. Igreja, eu creio, sabe? A Bíblia não dá embasamento, mas eu creio que já era propósito de Deus os judeus não aceitarem. Porque se tivesse aceitado eu e você, a gente não era enxertado na videira verdadeira. Né? E esse ir de pregar o evangelho a todo mundo não ia ser cumprido. Era malaçu de comanai, né? Por quê? Porque os judeus é o povo escolhido do Senhor, né? E a gente tem que trabalhar sempre com essa vertente. Eles são, mesmo que eles não aceitaram, eles são. E as promessas, mesmo eles não entendendo, mas estão se cumprindo. Eles estão lá no centro da Terra, voltou para o lugar deles, no centro da Terra, né? No centro do globo terrestre, tá lá em Israel, tá? 1948, Israel foi reconhecida como Estado. Agora, recentemente, há uns 8 anos, 10 anos, também reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Então, tá se cumprindo. E é necessário que se cumpra. Eles querendo ou não, né? Porque é uma história que ela tem começo e fim. Gênesis e Apocalipse, pronto, acabou. Né? Eu fiz de vocês luz para o gentil, para que vocês levem a salvação até o confim da terra. Então, tem uma promessa, né? Eu fiz de vocês luz para o gentil, para que vocês levem a salvação até o confim da terra. Não é isso que o Senhor falou? E de pregar o evangelho a toda criatura? Oi, amor. Não. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisse a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna, tá? Então, só aquele que crê, fia, aí você recebe a vida eterna. Isso é muito lindo. Igreja, isso tem que ser pregado. Essas coisas não é pregada na igreja que ninguém nunca ouviu, né? É tão difícil alguém pregar isso, né? Isso, ouviu os gentios e se alegraram, né? A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, né? No 49. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus, incitaram as mulheres piedosas e elevada à posição dos principais da cidade e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do território. Então, pessoas invejosas, esse tipo de gente sempre vai ter no meio da igreja, tá? Pessoas que incitam a outra. Quem incitou Eva? Não foi a Satanás, né? Que entrou na serpente. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto e foram para Icônio. Olha que tremenda igreja. No 52, e os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. Quem perderam foram eles a salvação, né? Quem perdeu a vida eterna foram eles, né? Os judeus perderam a vida eterna. Por quê? Porque eles eram invejosos. Porque eles eram mentirosos, tá? Porque eles faziam coisas que não agradavam a Deus. Porque eles eram uma serpente, não aceitaram. Mas tudo tem um propósito. Eu quero crer desta maneira. Então, lembre-se nessa pregação de hoje. Jesus, ele não entrou em decomposição. Ele passou da morte para a vida. Aleluia. Deus abençoe vocês. Tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Gente, como essa palavra falou comigo. Olha, já li, já estudei, mas cada vez que eu leio mais a palavra do Senhor, eu amo esse Deus, eu amo. Jesus, eu amo Jesus, eu amo igreja. Né? É só Ele que tem a vida eterna para mim e para você. Para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, como diz, né? O nosso apóstolo Pedro. Ficam na paz do Senhor. Deus abençoe. Uma semana abençoada aí, cheia da presença de Deus.